Olá, bom dia, seja bem-vindo. Mais um Today, mais uma semana começando. Hoje é segunda-feira, estamos aqui para o nosso encontro diário que nós temos de segunda a sexta-feira no Today. É um prazer receber cada um de vocês que já estão entrando aqui conosco. Ficamos muito felizes com a sua presença, estamos felizes por mais uma semana que começa, não? Onde a gente tem a possibilidade de conversar sobre saúde, né, e falarmos aqui sobre o caso de uma pessoa específica. Tem sido muito prazeroso fazer o Today. Espero que para vocês também tenha sido esteja sendo um prazer também participar junto conosco. Bom, ontem nós tivemos mais uma aula do Gastronomia Vital. Foi muito legal para aqueles que estão participando. Ontem nós falamos a respeito de receitas para jantar, né? Foi bem bacana. Tivemos também nossa aula teórica, onde eu expliquei as funções dos carboidratos, da proteína, da gordura. Trabalhamos também a combinação das frutas, já que ontem foi ensinado uma salada de frutas, então explicamos o que são frutas doces, mistas e ácidas. Foi bem legal a aula de ontem do Gastronomia Vital. Deixa eu cumprimentar as pessoas que estão aqui conosco, ó. A Geusa Pacheco, a Patrícia, também a Raquel Soares, a Andréia, a Dulcineia, a Maria Aparecida, a Rosane Vieira, a Roseli Krause também, Sandra Rocha, Maricele, lá de Curitiba, Maria Aparecida Constante, legal. O Jay também já está aqui conosco, Beth Souza, legal. Rúbia Maia, Marinilda, Vanildo, legal. Sandra Oliveira, a Cleide Mari, bastante gente. A Kayamanaka, quem mais? A Nazaré, a Alcirene. Bom dia a todos vocês, pessoal. É sempre um prazer receber todos vocês. Deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui sobre o tal do corona, né? Rapidinho aqui, só destacar dois aspectos, né? Um deles, né, que essa corrida pela vacina, agora realmente as coisas parecem estar esquentando com relação às vacinas, né? E o pessoal está realmente aqui bem empolgado, né? Achando que em breve nós já vamos ter uma vacina chegando aí ao mercado. O duro é saber o que é esse breve, né? Mas realmente temos tido uma corrida com relação às vacinas. Uma coisa que ainda não está comprovado, porque estamos fazendo uma vacina a nível emergencial. Não é uma vacina que te dá a possibilidade de você fazer todos os testes, fazer o acompanhamento das pessoas que já foram vacinadas na terceira fase da pesquisa e saber qual é o grau de efetividade dessa vacina e por quanto tempo que ela te mantém imunizado. Essa informação nós não vamos ter. Provavelmente nós vamos fazer o uso de uma vacina enquanto a pesquisa sobre essa vacina está em curso. E o importante é que pelo menos por um período a gente já vai estar imunizado e vamos tentar minimamente voltar, né, a um normal. Então isso é importante para nós nesse momento. Precisamos realmente, né, que essa vacina esteja disponível o mais breve possível. Já vimos que de outra forma nós não vamos conseguir combater esse vírus, né? Mas uma coisa que eu estava avaliando e me chamou bastante atenção é aquela questão que lá no início eu comentei que o Brasil ele é um país, né, onde nós temos um tamanho de continente, então nós vamos tendo um comportamento do vírus de maneira diferente de outros países, né? Países que são menores, eles fizeram o controle e agora estão, né, preocupados com uma segunda onda da Covid. No Brasil, nós temos muitos estados e isso faz com que a gente tenha, então, né, um comportamento totalmente diferente da doença, onde a gente percebe que em determinados, né, estados nós estamos tendo o aumento agora, outros nós estamos tendo uma redução, né, mas
nós estamos aqui com 5 estados e mais o Distrito Federal com um aumento. Um deles bem expressivo, que aí a gente já vê como sendo uma segunda onda, porque já teve uma queda bem brusca nesse estado, e aí eu queria destacar para vocês. Por exemplo, o Amazonas. O Amazonas, ele teve, né, um aumento do número de óbitos na ordem de 94% nessa última semana. Só que tem uma característica interessante para a gente avaliar, por exemplo, aqui no Amazonas. O Amazonas foi o primeiro estado, né, que voltou às aulas presenciais. Voltou às aulas presenciais, né? Então, assim, ó, isso é interessante para a gente poder avaliar, né? Porque a volta das aulas parece que promoveu esse aumento do número de casos no Amazonas. Então a gente tem uma pressa realmente para que as coisas voltem ao normal, para que a gente tenha a possibilidade, né, de ter a nossa vida antiga de volta. Só que a gente tem que ter uma prudência muito grande com relação a isso. O Amazonas ele teve, né, no início, um pico muito ascendente da doença, teve o caos estabelecido no Amazonas, depois começou a ter quedas e quedas bruscas realmente ao número de óbitos. As coisas aparentemente já estavam voltando ao normal, começaram a liberar comércio, começaram a liberar as escolas, e agora a gente olha e percebe como que realmente teve um aumento muito expressivo, de 94%. 94% é quase o dobro, né? É quase o dobro do número de mortes de uma semana para outra. Importante avaliar isso, né? Depois tivemos aqui Rondônia com um aumento também de 21%, o Distrito Federal, aqui onde moro, teve um aumento de 19% do número de mortalidade, Goiás 20%, 30%, e Minas Gerais 37%. Minas Gerais é um estado que eu também queria chamar a atenção juntamente com Santa Catarina. Santa Catarina deu 29%, Minas Gerais 37% do aumento de mortes. O que é interessante a gente avaliar nesses estados é o seguinte: Santa Catarina e Minas Gerais foram estados que apareceram mais tardio, né, o crescimento da curva de número de infectados e mortes, né? Ou seja, estados que aparentemente no início estavam bem controlados e eles começaram a fazer o processo da flexibilização, mas começando a flexibilização a gente percebe então esses aumentos aí de 37% do número de óbitos em Minas Gerais. Lembrando que nas últimas semanas teve aumento sempre, e ainda tivemos um aumento mais expressivo nesta última semana, e também Santa Catarina. Santa Catarina foi o primeiro estado do Brasil a liberar os shoppings. E a cena para mim de quando foi feita essa liberação do shopping foi chocante, aonde nós vimos um aglomerado de pessoas no meio de uma pandemia, desesperados para entrar dentro de um shopping. E eu fico pensando, qual o motivo? Né? Qual o motivo de, num momento como esse, de pandemia, de sofrimento, de dor, onde pessoas estão perdendo seus entes queridos, nós fazemos aglomeração na frente de um shopping, né, para poder, né, ter acesso ao shopping? É uma coisa que não cabe na minha cabeça. Eu acho isso uma coisa tão estranha, aonde nós levamos com uma negligência tão grande a questão dessa pandemia. E isso daí não dá, não é verdade? Precisamos realmente ter um grau de conscientização. Então, eu queria chamar a atenção para vocês com relação a essas duas questões. Uma corrida desesperadora atrás da vacina, né, e também essa questão do aumento da mortalidade em alguns estados. É importante nós analisarmos isso, compreender quais são os efeitos do processo de flexibilização, né, perceber que o Amazonas, que foi o primeiro estado a fazer a liberação, né, das escolas, né, para voltarem, teve esse aumento expressivo aí, praticamente dobrando de uma semana para outra o número de mortalidade. Então vamos continuar sendo conscientes e prudentes, né? Precisamos realmente, né, ter esse grau de consciência. Bom, gostaria de chamar alguém agora para a gente poder conversar. Deixa eu ver. Escreva aí, pessoal, quem gostaria de estar participando conosco, tá? Eu vi que a Simone colocou alguma coisa aqui, que as pessoas estão dando condolência para ela. O que aconteceu, Simone? Deixa eu procurar aqui a tua mensagem. Orem pela minha família, meu tio faleceu e hoje será enterrado. Foi de coração, mas por conta desse corona o caixão será lacrado. Minha vozinha, Odete, está sofrendo muito, pois não poderá nem se despedir, né? Pois é, que tristeza, Simone. Que Deus abençoe sua família e principalmente conforte o coração da sua avó, né? Porque é complicado, né? Bom,
Vamos aqui, quem gostaria de participar? Já vi aqui algumas pessoas que escreveram. Vou chamar uma delas para a gente participar aqui. Seja bem-vindo, pessoal, todos vocês que estão aqui conosco, tá bom? Alguém pergunta se eu faço teleconsulta e eu tenho feito sim. Né? Minha esposa é quem faz, né, a nossa agenda. Vamos ver se essa pessoa que pediu para participar, se ela consegue participar. Bom dia a todos vocês, né, que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos para nossa primeiro Today desta semana, né? Nosso primeiro Today desta semana, segunda-feira. Mas essa questão do corona é algo que eu queria chamar a atenção para vocês. Precisamos continuar tendo aí esse momento, né, de reflexão. Bom dia! Bom dia, doutor Ricardo. Tudo bem? Ai, que prazer. Prazer é nosso. Como é que é o seu nome? Prazer, doutor Ricardo. Delemilde. Delenilde, legal. Vou deixar aberto aqui um aplicativo, um programa no computador para eu fazendo anotações se for necessário, né? Mas é um prazer. Em que eu posso te ajudar, Delenilde? Oh, doutor. Quanto tempo eu tô com vontade de participar, mas nunca dá para me acordar e fazer o culto e estar aqui É, nas lives pela manhã. hoje deu aí, ó. Hoje deu. Hoje deu, graças a É o que eu falo Deus. pro pessoal, o dia sempre chega, né? A gente só não sabe quando. E Mas, eu tava falando com Deus, ô Senhor, me ajuda, eu preciso. pois é. Todos os Então, dias, eu preciso fazer uma mudança na minha vida, doutor. você conversou com a pessoa certa, dizendo E, que precisava, hein? é, e aí eu falei, preciso de alguém que me ajude, que eu preciso mais de incentivo, entendeu? Uhum, Porque eu moro só. E sim. aí não cuido bem da minha alimentação. Eu tenho um problema, doutor, que devido a alguns problemas que eu tive, né, algumas dificuldades na minha juventude até essa fase agora, passei por muitas coisas Uhum, e emagreci muito. certo. E agora eu tenho dificuldade de me alimentar. Sim. Quando, logo quando eu me casei, eu tive muitos problemas e isso me levou a não me alimentar, né, de emocionais, Uhum, problemas emocionais. E quando eu tinha alguma coisa assim, eu não me alimentava, eu ficava uma semana sem comer, fazia comida para os outros, mas para mim mesmo eu não comia, porque eu não sentia fome. Acho que quando aquela coisa ali não passava, né, eu guardava assim muita coisa, muita mágoa, e entrava em depressão, e não tinha vontade de comer. E com isso eu fui emagrecendo, emagrecendo, e não engordei mais. E até hoje eu tenho essa dificuldade de comer. certo. Por exemplo, eu levanto pela manhã, eu não como. Uhum, Quando eu vou comer é meio-dia ou talvez assim umas 10, eu vou comer alguma coisa. Às vezes meio-dia eu não almoço, eu vou comer à noite. Aí eu moro só com meu filho, aí tem a dificuldade que o meu filho também não é muito de comer. E aí eu não importo de fazer comida. uhum. E com isso eu tô emagrecendo muito, perdendo muita massa. Que, E eu não sei assim como fazer. Eu sei que eu tenho um problema de saúde. Eu sei que tem porque não é normal. sim, e aí no caso, né, você tem que idade? Eu tenho 52, vou fazer esse mês 52. Ok. Já entrou em menopausa? Já, esse ano fez um ano que não veio mais, em junho fez um ano que não veio mais. Ok. Aí eu sinto muito calor, Ok. aí eu tô precisando de ajuda nesse caso, assim. Tenho dificuldade também de comer alguns alimentos, por Uhum. exemplo, coisas ácidas, até semiácidas, eu sinto um problema no estômago. Não sinto dor, e sinto aquele incômodo, aquela coisa ruim
que parece que em vez de me alimentar essas coisas, vai Uhum. sugando as minhas energias, Então vai sente me deixando meio um fraca. desconforto comendo esse tipo de alimentos. Uhum. E isso é muito tempo, não é da agora não, muito tempo eu sinto. Laranja, tem vezes que até a banana, que não é ácida, né? Me deixa assim, esse desconforto. Fez alguma endoscopia? Não fiz. Uhum. Aí é necessário a gente fazer para poder saber alguma coisa tem que ter, né? Porque, Entendi. Delenilde, como é que a gente vai ter um desconforto se não tem nada, né? Uhum. Então, descobrir essas questões são importantes. Ok. Bom, você disse que teve problemas emocionais durante a vida e que isso te afastava do alimento. De cada 10 Uhum. pessoas que têm problemas emocionais, 9 ganham peso. E somente uma delas reduz o peso, né? Então você faz parte aí da estatística da minoria, que é as pessoas que realmente emagrecem no período de ansiedade, depressão, angústia e assim por diante, né? Algumas pessoas realmente têm uma dificuldade enorme em comer nesse período quando não estão bem emocionalmente. Parece o seu caso. Só que os problemas emocionais que te afetavam no passado continuam te afetando hoje? Ó, doutor, Deus me curou. Às Uhum, vezes vem assim aquela melancolia, mas aí eu olho assim, não sei, eu não vou entrar em depressão, não. Eu não me deixo me abater mais não por problemas, uhum, entendeu? Mas assim, por exemplo, se tiver alguma coisa para acontecer, pode ser coisas boas ou ruins, me deixa também sem apetite. uhum. Eu fico nervosa, fico ansiosa. Por exemplo, os casamentos de minhas filhas, quando foram casar. A primeira casou, eu não tinha aquele envolvimento com preparação, entendeu? Mas aquela data, aquele acontecimento me deixava ansiosa que eu não comia. E rapidamente eu emagreço. Ok. E quando a minha filha foi a outra foi casar, eu falei, olha, eu não vou ficar ansiosa. Comecei a tomar logo uns chazinhos, né, de mulungu, Uhum. e fui tentando me acalmar, me relaxar, fazer exercício respiratório para poder eu não me abater, não emagrecer, para não ficar aquela ansiedade e começar a emagrecer, que aí é que eu não como mesmo. Não é só coisas boas, coisas ruins, mas coisas boas, assim, me deixa também sem apetite, por Sim, conta da emoção ali, né, do momento. Eu fico muito ansiosa assim, não como. pois é. Aí, Isso é muito ruim, né? Aonde realmente qualquer coisa que aconteça, nem correlacionado mesmo a um problema emocional em si, uma depressão, né? Mas qualquer fato, né, seja ele bom ou ruim, né, te mexe muito com o emocional, né? E aí vem a questão da negação do comer, né? doutor, quando eu era jovem, que eu comecei com esses problemas, foi problema de casamento mesmo, né? Uhum. Além de eu estar nesses momentos assim, né, de emoção, assim, de depressão, também tinha as gravidez. Antes de eu me recuperar de um, já engravidava de outro. Foram 3? Foram 4. 4. Né? Então aí, amamentando, sem me alimentar direito. Às vezes nem leite direito eu tinha para alimentar as crianças, Uhum. né? A alimentação também já era pobre. Aí não tinha como eu me recuperar, eu engordar, né? Uhum. E, então isso aí veio me afetando ao longo do tempo. E cheguei aqui nessa idade, já emagreci muito. E eu tenho vontade de ganhar um pouco. Ok. Pelo menos assim, pelo menos 8, 10 quilos, tá bom. Eu tenho 1,5 m e tô com 43, eu acho que deve estar com uns 42 agora, que eu esses dias aqui em casa sozinha, aí que eu não como, Pois é, eu fico sozinha. esse período de pandemia, para quem sofre assim, com ansiedade, né, isso é bem ruim, né? Eu, por exemplo, no período agora da pandemia, por não estar fazendo atividade física, eu também estou emagrecendo. Incrível, né? Porque se eu não fizer musculação, eu emagreço, né? Então é Tem complicado para mim. problema também. Eu já Tem problema. eu emagreci 6 quilos nesse período, né, de pandemia. Mas não é, Verdade. pois é, daqui a pouco eu vou sobrar só a cabeça.
Mas não é por causa de ansiedade, esse tipo de coisa, é por não estar malhando nesse momento e aí não dou estímulo, né, para que o organismo mantenha a massa muscular e também não gero a fome necessária que preciso ter, né, para poder comer, né? Então, assim, a gente precisa resolver essas questões. Mas aí, no teu caso, nós temos uma ansiedade embutida e precisamos trabalhar esses aspectos. Bom, uma coisa que é importante, Delano, é a gente sempre conseguir identificar quais são os gatilhos que nos geram ansiedade, né? Para que a gente justamente possa trabalhar. Não, e o pessoal está falando que vai ficar só a barba, mas o pior é que a barba não pesa muito, né? Então, pesa muito pouco, então não dá diferença no meu peso. Pelo menos E enche mais o rosto. disfarça, né? Disfarça. E assim, mas a gente precisa buscar identificar gatilhos. Isso é uma coisa importante, Denise. Eu só consigo trabalhar um problema quando eu tenho a percepção de que ele existe. Isso você já tem. Depois, a resolução do caso começa a partir do momento que eu começo a identificar quais são as causas desse problema. Geralmente não é assim que é trabalhado. Geralmente a gente tem a percepção do problema e aí a gente começa a tomar uma medicação para tentar trabalhar somente os sintomas. Mas trabalhar as causas é muito importante, né? Então nós precisamos trabalhar esses pensamentos que têm te afetado, né? A maneira como você lida com essas emoções, né? Isso é muito importante. Nós temos que aprender a lidar melhor com a parte de emoções, tá? Isso é um aspecto importante. Porém, nem sempre a gente tem que focar diretamente no aspecto emocional. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de mudar os aspectos emocionais. Não é fácil, quando nós estamos mal emocionalmente, conseguir trabalhar primeiramente as emoções. Então nós temos que tentar implementar pequenas mudanças, né? Pequenas mudanças, mas que surtem muitos resultados na questão da melhora emocional. Porque se eu conseguir melhorar você emocionalmente, fazer com que você lide melhor, né, com esses processos, tanto de emoções positivas quanto negativas, que te geram esse nível de ansiedade, e aí vem a negação do comer, você vai voltar a comer. Então isso é um aspecto importante. E aí eu quero te perguntar algumas coisas. Eu quero sentir apetite. Ok. Ter apetite, né? Sentir apetite, muitas vezes, tem que usar uma medicação que é do tipo oroxígeno, que são medicamentos que abrem o apetite, né? E aí eu vou citar um que é bom, que eu acho que vale a pena fazer uso. Mas aí eu quero saber algumas questões. Por exemplo, com relação ao sono. Como é que é o seu padrão de sono? Olha, eu durmo tarde. Hum, Durmo tarde e pelo horário que eu durmo, eu acho que eu acordo cedo, porque eu acordo. Tem noite que eu acordo 4 horas, aí fico enrolando na cama, acordo 3 e pouco, quando é umas 5 para 6 horas que o sono vai me pegar de novo. ok. Mas eu durmo de 10 para 11 horas. Uhum. É, até que não é tão tarde, não. Né? Mas o problema tem sido é, esse acordar e demorar a dormir, né? Aí é complicado. Durante o dia eu não durmo, eu começo da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu tô movimentando, eu não paro. E essa questão de acorda no Não meio da sinto sono, não sinto madrugada sono. e Eu fica. não sinto sono, não sinto cansaço, doutor, durante o dia. Então, só que é ruim, por exemplo, essa parte de acordar e ficar até 2 horas, 2 horas e meia, pelo que você falou, acordada, né? Uhum. Porque nós damos uma quebrada muito grande. Veja, o nosso sono ele é dividido em dois tempos. O primeiro tempo ele tem um papel muito grande de fazer o processo da gestão emocional, de fazer o processo de manutenção do nosso organismo com produção do GH, também fazer o processo de ganho de peso, ou seja, construção de novos tecidos, né? Acontece nesse primeiro tempo de sono, quando eu vou liberar o GH e vou produzir, né, a musculatura que eu preciso, né? No primeiro tempo de sono, eu vou fazer o controle da fome, da saciedade e assim por diante. Então, ele tem um papel muito importante, mas para nós, o que mais interessa, né, com relação a você é tanto a gestão emocional quanto também a produção do GH. Esses dois aspectos são muito importantes. O segundo tempo de sono é o sono da memorização. É o sono onde a gente vai construindo nossa memória. E também tem uma participação, claro, obviamente importante na gestão emocional, né? Porque é ali que a gente vai construir a memória e aí vai acontecendo o quê? Quando nós não temos um bom padrão de sono, o nosso organismo ele tende a memorizar somente fragmentos daquilo que a gente viveu durante o dia. Só que o que ele vai memorizar? As coisas que geraram mais emoções. E o que mais gera emoção? São, né, as emoções negativas, não as positivas. Isso é preocupante. 3 vezes mais impacto emocional, uma emoção negativa, do que positiva. Então a gente precisa gerenciar esse aspecto.
Sono importante. Atividade física, como é que tá? Ah, essa daí nunca acontece. Hum, Só, só quando vai a casa, passa um pano. bom. Tem, vem vezes que eu capino, mas Uhum. isso já não tem mato para capinar. É assim, minhas atividades físicas é o trabalho de casa, eu não faço não. Não É, faço caminhada, isso é muito não. pouco mesmo. Delineide, quando a gente Eu fala. sinto necessidade porque eu tenho problema de circulação, né? Uhum, Tenho muitas veias, muitas varizes. é, E pois me é. dói muito, eu tenho medo de dar uma trombose. Não, então, a atividade Eu física sei que ajuda a precisa. minimizar esses aspectos, né? Porque a musculatura é em volta do vaso sanguíneo que ajuda a manter a integridade do vaso também, manter a elasticidade do vaso. Então, veja, a atividade física é uma das coisas que a gente tem como auxílio que mais nos ajuda no controle emocional. O exercício físico. O exercício físico ele traz muitos benefícios para nós. Por exemplo, É, quando a gente faz atividade física, a gente gera endorfina. A endorfina é um hormônio que traz um grau de relaxamento muito grande e diminui a nossa tensão. Então, isso é importante. Além disso, a atividade física também proporciona um aumento da produção da dopamina, que é o hormônio do prazer, muito importante para nós. A ocitocina também é outro hormônio que é liberado quando a gente faz atividade física, que é o hormônio do amor, mas também traz esse grau de relaxamento. Então, veja, você está perdendo, digamos assim, todos os benefícios que a atividade física pode lhe trazer com relação à gestão emocional. Uma pessoa que é sedentária, dificilmente ele consegue gerir bem o emocional por falta desses hormônios, onde a gente acaba buscando válvulas de escape depois, né? Por falta da dopamina, a gente fica muito tenso por falta da endorfina e também da ocitocina. Então, a atividade física no processo da gestão emocional ajuda muito, ajuda muito. Principalmente quando a gente faz atividade física ao ar livre. Porque quando fazemos atividade física ao ar livre, ainda temos o benefício da luz solar, que se é pela manhã, estimula a produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade. Ajuda a gerir melhor o emocional. Se é na hora do almoço, uma atividade física ao ar livre estimula a produção de vitamina D, que é outra coisa importante também para a gestão emocional. E se é no final do dia, traz todo aquele grau de relaxamento que a gente precisa para poder ter uma boa noite de sono. Cansar o organismo. Isso é necessário para que a gente mantenha um sono direto a noite inteira, sem ficar acordando, sem fragmentar o sono. E isso é uma coisa que está faltando para você. Além disso, você reclamou também da questão do emagrecimento, da perda de massa magra. O único jeito, Delênio, de frear a perda de massa magra é fazendo atividade física de resistência. Se você mostra para o teu corpo que o músculo é importante, ele não vai queimar a musculatura. Agora, se você não faz atividade física de resistência, teu organismo não entende que a musculatura é importante. Aí ele começa a perder cada vez mais massa magra. Aí virão outros problemas, né? Virão os problemas ontem eu estava de massa ontem eu óssea, tava piora essa parte de varizes. Sim. assistindo ontem, né, a live, você dando aquela aula, falando sobre as proteínas, né? Uhum. Quando a gente não se alimenta, né, o nosso organismo vai tirar a proteína, Vai usar a a proteína como energia, fonte né? de A energia. energia. Isso. É. E ali eu falei assim, meu Deus, o que eu vou assistindo, vou falando com Deus, né? Como, como eu tô pecando, né? Como eu tô doente, doente, não sei, que eu não tenho, eu não tenho nenhuma vitamina no meu corpo, do jeito que você explicou ontem, essas que eu tenho aprendido, né? Uhum. Eu tô quase morta. Tô a tempo de pegar, de aflorar assim, um problema de saúde sem retorno, sem... E morrer, né? É É preocupante essa preocupante a cena, minha situação. porque quando a gente não come direito, né, a gente vai entrando em desnutrição. A Rúbia Maia pergunta onde foi essa aula. Essa aula foi dentro do Gastronomia Vital, que é o curso que nós estamos dando de culinária com parte teórica, ensinando a montar cardápio, estou ensinando um monte de coisa ali. E aí eu Eu ainda explico. não fiz nada, doutor, mas vou comprar as coisas para me fazer. Eu preciso sair, porque eu só saio com meu filho. E aí ele sempre trabalha, eu tenho que escolher um dia, aí eu vou na rua, compro, eu tenho que ir lá na feira. Eu vou lá no Negui da Pimenta, compro lá. A senhora aqui de Brasília também. Aham. Legal. Então, assim, ó,
Lá no Neguinho da Pimenta foi engraçado, que a minha esposa comprou quer dizer, pediu pro Weber que ele foi comprar uma páprica defumada para nós. Aí a mulher mandou páprica picante, não era o que a gente queria. Aí nós fomos lá para trocar. Aí fomos para trocar, pedimos a páprica defumada, a mulher falou, olha, eu provei, agora está certo, direitinho, chegamos em casa, era páprica doce. A mulher devia estar com corona, não devia estar sentindo o gosto das coisas, não é possível. É verdade. 2 vezes que a gente comprou esse veio errado, né? Mas as outras coisas veio certinho. Mas a mulher que vende a páprica ali, acho que ela não sabe o que é páprica doce, nem defumada, nem picante. Mas aí veja só, esse aspecto ele é muito importante de nós compreendermos que os nutrientes que estão nos alimentos, eles têm papéis super importantes na nossa vida. A proteína, ela tem um papel fundamental. Essa construção de tecido muscular só acontece quando a gente faz uma boa alimentação, oferecendo a quantidade que a gente precisa de proteína. A proteína que ajuda no processo de construção de tecido. Sem proteína, não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Delenilde, a Simone está perguntando de qual região administrativa que você é aqui de Brasília. Sim, eu moro aqui na 27 de setembro, que fica, o povo chama Vicente Pires 2. Ok, Vicente Pires 2, Do legal. lado. É Taguatinga. Legal, perto de Taguatinga, bacana. E aí, veja só, essa questão, então, da fonte de proteína na alimentação é muito importante, porque senão a gente começa a ter perda de massa magra, não vai construir mais os tecidos que precisa, não vai substituir as células que a gente precisa renovar e começa a entrar no processo de envelhecimento Estabilidade, como precoce. você disse, que é difícil, né? Recuperar. Você falou Pois que é. eu já assisti. Músculo é uma coisa que a gente deve fazer de tudo para não perder, porque depois que perde para recuperar dá trabalho, né? Então é complicado. Mas aí é importante a gente entender também que a renovação das células acontece mediante o uso da proteína que nós nos alimentamos dela. Ou seja, se a gente não está se alimentando bem, a gente está trazendo envelhecimento precoce para nós. Então é muito importante esse aspecto, Delenil, de você conseguir acordar, preparar a tua refeição pela manhã, fazer uma boa refeição de manhã e tentar controlar essas questões da ansiedade. Então, a atividade física vai ser algo muito importante, porque primeiro ela vai frear a perda de massa muscular, que você já tem tido, né? Depois, ela vai te ajudar a cansar o teu organismo e fazer com que você consiga dormir a noite toda sem acordar lá no meio da noite, que esse é um aspecto importante, né? Também, a gente precisa entender que a atividade física vai estimular a produção de tecidos, renovação celular, evitar envelhecimento precoce. Então, o exercício físico, além de ajudar você a controlar, né, tua parte emocional, de cansar o teu organismo para você dormir durante a noite, né, ainda é importante, né, para que você evite o processo de envelhecimento precoce, né? Então, a gente tem que realmente usar o exercício como sendo uma prática importante. Bom, exercício e sono são fundamentais para a gestão emocional, mas também é importante para a gestão emocional o trânsito intestinal. Como é que é o funcionamento do seu intestino, Delenilde? Olha, eu vou no banheiro uma vez por dia. Só uma vez. Mesmo comendo esse pouquinho, você vai uma vez? Eu vou uma vez. Uhum. Tem dia que eu não vou. Mas é normalmente uma vez. Uhum. Eu acho que ainda seu intestino até que está funcionando bem, né? Porque o ideal é que a gente vá ao banheiro o número de vezes que a gente come. Como você quase não come e vai uma vez, eu acho que ainda está bom, né? Ainda está bom esse aspecto. Por quê? É no intestino que a gente produz o hormônio, né, que controla Mas nossas mesmo eu emoções. mesmo eu comendo direitinho assim, por exemplo, se tiver gente em casa, eu como, doutor. Uhum. Entendeu? Por exemplo, quando eu trago minhas filhas, vêm almoçar aqui em casa, fica aqui, aí eu como. Então Se eu temos que tiver nas encher tua casas, casa. Você não pode se eu ficar tiver nas casas, é sozinha. isso que eu falo. Eu sinto saudade da casa cheia. Por exemplo, eu não gosto de fazer comida, eu não gosto de fazer comida. Por quê? Porque é só para mim e meu filho. O que eu como, ele não come. Eu gosto de fazer assim um cortadinho de abóbora com quiabo, uma coisinha, frutos, verduras, né? Aí ele não come. E se eu fazer só para mim, eu não tenho uma panela pequenininha para fazer pouquinho, eu não sei fazer pouco. E aí, por fazer muito e ficar na geladeira, porque a minha comida é bem pouquinha, aí eu vou, não faço. Não tenho prazer de fazer. Eu Aí eu falo entendo. assim, eu tenho prazer de ter uma casa cheia para mim fazer comida Isso para daí, todo mundo isso é comer. síndrome do ninho vazio.
É. Aí eu tenho essa dificuldade de fazer. Olha, doutor, aqui em casa eu tenho tudo. Eu tenho, se eu for olhar ali, tem castanha de caju, tem castanha de Pará, tem gergelim preto, tem do branco, tem linhaça, tem tudo. A única coisa que às vezes eu faço aqui ainda é o pão integral, Uhum. né? Mesmo assim, às vezes vai pro mato, porque eu como é uma fatiazinha de 2 dedos, Tem quando eu vizinho como. aí onde você mora? Tem vizinho. Conhece os vizinhos? Os vizinhos aqui é estranho em Brasília. Só tem uma vizinha aqui que eu comunico com ela, né? Uhum. Os outros, aí eu faço, dou para minhas filhas, às vezes dou pro vizinho. É. Pois Eu é. tenho que fazer muito, tenho que fazer muito. Aí eu tinha 6 formas. Quando minha casa era cheia, era 6 formas de pães daqueles compridos que eu fazia. Uhum. E era um final de semana, que eu tenho um filho que ele comia metade de um. Na hora que ele sentava, era metade de Eu um. conheço alguém Já que o que, faz a mesma coisa. já o que eu tenho em casa só come. Quando come, é uma fatiazinha assim, igualmente eu. E aí eu pego, já faço só 3, dou para minhas filhas, fico com um. Esse um fica aí, ó. Uhum. Então, eu tenho minhas Mas o que coisinhas, você mas pode fazer, falta Delenilde, é assim, por exemplo, motivação para poder fazer as coisas. o pão integral é algo que dá para a gente congelar, né? Então, por exemplo, você faz o pão integral, depois você fatia esse pão e você congela ele fatiado. E aí você vai Tem que ser no congelador no mesmo. congelador mesmo, isso. Porque aí você vai congelar esse pão integral e vai descongelar somente as fatias que você for comer, entendeu? Para Aí, mim, ele vai molhar, não? não, não, não. É só você descongelar depois. Você pode descongelar ele no forno, por exemplo, né, ali dentro de uma forma ou na própria frigideira, já aquecendo, né? Ou fazer esse processo de descongelamento naquelas torradeiras ou grills e assim por diante. Mas aí você vai fazer o pão integral. No forno serve, né? No No forno. forno dá. Em casa a gente faz muitas vezes no forno, assim. Coloca na forma e aí você vai e acaba aquecendo e já dá uma torradinha nele ali, né? Então, assim, ó, é algo interessante para que você possa ter sempre à mão essa opção de um pão integral, que é nutritivo e assim por diante, né? E se você fosse comer esse pão integral, com o que você comeria? Aí eu como, às vezes, tem um patezinho. Eu gosto mais de um patezinho de cenoura. Ok. Faço patê de cenoura. Patê de Ou, cenoura, ele tem uma desvantagem que geralmente é um alimento que contém bastante água. Então o tempo de validade dele é pequeno. Então você vai ter que fazer pouco, mas você não sabe fazer pouco, você só sabe fazer muito, né? Então a gente tem que pensar em opções de passar no pão que tem uma durabilidade grande. Por exemplo, a pasta de amendoim. Pasta de amendoim você pode fazer e ela não estraga, ela não precisa ir para a geladeira, só deixar bem vedado o vidro e ela não estraga. E para você que está bem abaixo do peso, é muito interessante porque é um alimento bem calórico. E aí você lambuza lá o teu pão com pasta de amendoim e vai comer então o pão com algo que é realmente nutritivo. Se colocar, por exemplo, frutas na refeição, já tem uma refeição de jejum completa, né? Então, são coisas importantes que a gente precisa entender, né? A validade que o pessoal pergunta aqui no patê de cenoura é mais ou menos uns 3 dias, 4 no máximo, né? Não dura mais do que isso. Só que a dura Delenir, não. só que a Delenir está comendo igual passarinho, né? Está comendo só um pouquinho. É, E aí não isso dá, que né, eu disse. Delenir? Então a gente precisa focar, né, nessa gestão emocional, mas também em ter os alimentos à disposição. Porque se sentir fome e não tiver, vai comer o quê? Né? Aí vai ficar sem comer. Então, assim, é muito importante, né, que a gente tenha esse grau de conscientização de que dá sim para fazer as coisas e guardar muitas delas, ter à disposição em casa. Isso é importante. Só que, Delenide, enquanto você não resolver esses problemas emocionais, você não vai melhorar. Tem que melhorar esses aspectos emocionais. E eu Mas, acredito, mas eu acho assim, que eu não tenho mais esse problema emocional assim, não. Por exemplo, depressão, acho que eu não tenho mais, depressão não. não, mas você tem uma preocupação, Delenide. Você vive muito, né, os eventos, seja ele positivo ou negativo. Você fica sofrendo É. por antecipação, né? Fica se preocupando com coisas que muitas vezes não vão acontecer. E isso é, sim, um problema emocional. Não é depressão, mas é ansiedade, Quando né? vou viajar, é que vai viajar, pronto. Eu nem como, Pois é. e nem durmo direito, é arrumando as coisas, deixando a casa em ordem, que às vezes meu filho fica, né, aqui sozinho, eu deixo tudo em ordem, fazer compra, deixo a geladeira cheia para ele, para poder ver se ele come, né? Uhum. Na minha ausência. Manhã não precisa deixar nada, não deixa, vai estragar tudo. Chegar vai estar tudo estragado. Mas eu tenho aquela preocupação de deixar a casa limpa. E tá chegando a hora de eu sair, mas eu tô vendo o que tem mais sujo para deixar
para organizar. Para que esse desespero, Delene? A Bíblia fala que basta cada dia o seu mal. Você quer viver vários dias num dia só. Aí, para quando chegar, vai estar tudo bagunçado. Pois é, pois é. Isso não quer dizer que a gente vai ser relapso e que a gente também não vai cumprir nossa parte com relação ao cuidado da casa. Mas a gente tem que entender que mais importante do que a casa, né, é cuidar, né, de você. Essa moradia, sim, vale a pena investir tempo e cuidado. E aí você tem focado suas energias para cuidar de coisas, ao invés de cuidar de você, né? Você cuida dos outros, mas se esquece de você. E isso é péssimo. Você tem se colocado como última na fila, não como primeira na fila. Mas se você quer estar bem para cuidar dos outros, você precisa estar bem. Concorda? Eu preciso me cuidar, concordo, doutor. É Pois por é. isso que eu estou aqui, estou buscando ajuda, porque eu sei que eu preciso. E a gente vai chegando à idade, a gente vai acumulando problemas, né? E daqui a pouco não tem mais jeito. Vai Ai- ficar dependendo de remédio, Pois é, né? Eu não quero isso para mim. ainda mais porque, querendo ou não, você tem sido muito relapsa em cuidar de si, né? Você está muito Tem, há muito preocupada tempo. em cuidar dos outros. Na verdade, eu ainda não consegui descobrir em qual momento você realmente dedicou tempo para cuidar de você, Delenilde. Porque parece que durante a vida inteira você viveu para os outros e não para você, né? É verdade. Então, Nunca tive tempo assim para olhar para mim assim. Tempo eu tive, sabe? Mas nunca tive interesse. uhum, Porque ultimamente eu tenho tempo, né? Mas não tenho interesse. pois é. Ó, Para mim tá a tudo Ciomara bem. disse assim, ó, eu já fui assim, hoje não sou mais. Isso ela está querendo dizer para você, então, que tem solução. Eu, Você e eu vou precisa, encontrar. você precisa ter foco em cuidar de você. Então eu citei coisas importantes, por exemplo, gerenciar melhor o teu horário de ir para a cama, fazer atividade física é muito importante, preparar o alimento e ter o alimento à disposição, mesmo que você tenha essa dificuldade de cozinhar pouco, cozinhe bastante e veja como que você consegue guardar para você ter esses alimentos à disposição. Uma das coisas importantes também é separar um tempo para fazer algo que você goste. Crie uma lista de atividades que te tragam prazer, né? E comece a focar nessa lista. Fazer coisas que te fazem bem, coisas que te deixem, né, que te deixem mais feliz, né, para que você possa comer. Isso é importante. Entender que Deus está no controle da situação e que você não precisa ficar sofrendo por antecipação com relação a problemas com o filho, com casa, com isso e com aquilo também. Viva o momento. Sabe o que acontece, Delenide? Muitas pessoas, elas têm uma capacidade de fazer o seguinte. As pessoas têm essa capacidade e eu acho assim, que isso é terrível, né? Elas têm a capacidade de viver o momento que ainda não está acontecendo, mas não aproveitar o momento que ela está vivendo. Então, olha que coisa de louca. Ela está vivendo o futuro, mas está Futuro. perdendo o presente. Isso quer dizer o seguinte: nós estamos, com relação à nossa vida, nós estamos deglutindo, mas não estamos degustando. Ou seja, a gente não tem aproveitado. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que come rápido, né? E o propósito dela é simplesmente comer, mas não é sentir o sabor do alimento, não é mastigar e sentir todas aquelas sensações e emoções que o alimento Come pode. devagar demais. Então, mas comer, você come devagar quando você come, mas a sua vida você está deglutindo, não está degustando ela. É isso que eu quero Meu, que você meu entenda. corpo está tirando energia de onde não tem. Sim, mas eu estou falando com relação não à alimentação propriamente agora, mas com relação à sua vida, Delenilde. Você está deglutindo a sua vida. Você não está degustando ela. Você não está aproveitando o momento, né? Você não tem tirado tempo para fazer coisas, né, que realmente sejam coisas aprazíveis agora. Sua mente se ocupa demais com coisas que ainda vão acontecer e que não vão acontecer. Porque hoje já é provado que de cada 10 pré-ocupações, ou seja, ficar ocupando a mente com antecipação de eventos que ainda não aconteceram, de cada 10 preocupações que nós temos, 9 delas não vão se concretizar. 9 não se concretizam. Ou seja, a gente sofre demais com coisas que não vão acontecer. Com coisas que não vão acontecer. Vive o futuro e esquece do presente, Pois né? é, Delenilde, você tem que começar a ter mais relacionamento social, né? Não ficar dependendo só dos filhos quando ele vem na sua casa para você ter relacionamento social. Você precisa ter relacionamento social com vizinhos, precisa sair, passear,
ter contato com pessoas, né? Isso é importante. Claro que agora eu estou falando, no momento de pandemia, a gente tem que ter prudência, né? Tem que ter Mas prudência. você precisa desenvolver esse hábito de estar em contato com pessoas, para que isso aplaque um pouquinho essa questão dessa síndrome do ninho vazio para você. Porque a saída dos filhos de casa para você foi muito traumática. E eu imagino o medo que você tem de que esse filho que mora com você também saia, né? E aí ficar sozinha, né? Isso são coisas que já estão te angustiando antes mesmo dela acontecer, né? Precisa viver o momento presente. Isso não tem acontecido. E aí toda essa angústia e essa ansiedade que você tem te conduzido à negação do comer. Aí você não come. Você... Aí eu falo pra ele, se ele sair, eu vou morar com minha mãe. Minha mãe mora sozinha também, né? Eu chamo para ela vir para cá, mas ela não quer vir. Eu falo, mas se a senhora vir, eu vou comer direitinho. Ela, não, minha filha, não posso ir, não. Só que assim, ó, o comer direitinho não pode ser apoiado em outras pessoas, Delenilde. Aí É você... porque a gente vai ter motivo para fazer comida para alguém, Sim, e aí a gente acaba comendo também. eu sei, mas ainda assim é errado, né? Ainda assim é errado, porque aí a gente fica se Eu sei. apoiando no outro para tentar resolver um problema que é nosso. Não é Eu bom. tenho consciência disso. É. Agora você Minha mãe, precisa eu ligo para desenvolver. minha mãe e pergunto. Uhum. Eu ligo para minha mãe e pergunto, mãe, a senhora está comendo direitinho? Mãe, a senhora vai comer o que hoje? Aí eu falo para ela comprar fruta, comprar tudo. Aí quando foi esse dia, ela tirou a foto. Aqui, ó, meu almoço já está aqui pronto. E eu quero saber agora, senhor, manda a sua foto aí. O que que você vai comer Aí hoje? você manda a foto do prato Aí, vazio, né? aí eu mandei a foto de que, o que que eu fiz? Eu cozinhei um inhame para mim comer pela manhã. Eu falei, não, eu tenho que comer. Aí cozinhei e fiquei, não comi. Aí quando foi meio-dia, me deu fome. Eu falei, vixe. Aí eu fui, peguei esse inhame, bati com castanha, né, do Brasil. Coloquei castanha, o inhame, que mais? Açafrão e linhaça. Ficou gostoso, muito Mas gostoso. ficou pobre. E mel. E Fal- aí tirei a foto e mandei para ela aqui, mas é meu almoço. Tirei não, filmei, né, ali, gravei, falei aqui é meu almoço. Era para ser o de jejum, mas está sendo de jejum e almoço. Pois é. E Ó, aí foi isso, né? a Ju Norato disse uma coisa aqui bem interessante. Ela disse assim, ó, o motivo maior de você fazer comida precisa ser a sua saúde, querida. Ela está coberta de razão. É isso que está agora me motivando, né? Que me ajudando assim, a pensar, né? Em fazer a minha comida, minha alimentação direitinho. Mas eu É a acho que saúde. essa questão aí da foto é interessante, de você compartilhar com a sua mãe a foto, porque aí você vai gerar um compromisso de você preparar. Só que não é só mandar a foto do que você fez e não comeu, é mandar a foto daquilo que você fez e comeu, né? É preparar, comer e enviar a foto depois, né? Só envia se comer. Ó, a Emília disse a mesma coisa. Isto, manda a foto todos os dias para sua mãe, ó. Faça um Acho que ela concurso. não vai gostar, não. Faça um concurso todo dia, a Emília sugeriu. Então, assim, ó, o foco tem que ser na sua saúde, Delenilde. Você tem que parar de se preocupar um pouco com os outros e se preocupar realmente. Na verdade, não é preocupar, é se ocupar mais com você. Pare de se É, preocupar com os outros e se ocupe mais com você. Isso é importante, tá? Isso é importante. Por quê? O que tem acontecido é que você ainda continua querendo viver para os outros. O que você provavelmente fez a sua vida toda, você continua querendo fazer. Só que, em decorrência de você querer viver para os outros, e muitas vezes viver a vida dos outros, você não está vivendo a sua. E aí você está se exaurindo em termos de falta de nutrientes, aparecimento aí daqui a pouco, né, de carências nutricionais preocupantes, perda de massa magra, daqui a pouco tem uma osteopenia envolvida no processo, né? E isso tudo são coisas preocupantes. Cuidar de si, desenvolver o amor próprio, né? E isso daí é uma coisa que está faltando no teu caso, Helenilde. Você precisa desenvolver um relacionamento de amor com você. é verdade, doutor. Esses tempos eu estava ouvindo o André Leite. Uhum, Aí ele foi no programa de família aí, Lá em Família. certo. Aí ele falando, né, que
Ele pegou massa, ele engordou um pouquinho, foi com sua ajuda, Ele é meu amigo, André Leite. né? E aí foi você que ajudou ele. Eu falei assim, oh meu Deus, o doutor Ricardo vai me ajudar. Eu montei na época um cardápio para o André Leite e falei, André, o negócio é o seguinte, você vai ter que comer, meu, como se você tivesse, né, 40 dias sem comer, né? A fome de 40 dias tem que ser a fome diária tua, né? E aí ele conseguiu, ele ganhou um pouco de peso, né? E a gente sabe que esse tipo de coisa não é fácil, só que assim, Delenide, para ganhar peso, se não fizer musculação, você pode até ganhar, mas você vai ganhar gordura, não vai ganhar massa magra, que é o que você precisa. Você precisa de músculo para evitar problemas como osteopenia. As pessoas, por exemplo, que estão abaixo do peso, olha que coisa interessante, né? As pessoas que estão muito magras, abaixo do peso, têm mais risco de desenvolver osteopenia do que as pessoas que estão acima do peso. Porque a pessoa que está acima do peso gera uma pressão sobre os ossos, e aí os ossos ainda, né, se condicionam a não ter a perda de cálcio. Agora, a pessoa, quando está abaixo do peso, não tem a musculatura gerando essa pressão assim no osso, essa daí são as pessoas que têm um risco maior para o desenvolvimento de osteopenia. Então, você está no Pois é, caminho para muita coisa, você está no caminho para gerar vários problemas daqui para frente, né? vários problemas. Eu tenho assistido sua live e eu vejo que eu tenho muita possibilidade de conseguir Só que várias assim, doenças Só de que assim, adquirir. Delene, você precisa comer, mas precisa comer alimento saudável. Então, essas orientações É que a isso gente que tem, eu quero. essas orientações que a gente tem passado lá na Gastronomia Vital, que você está participando, são muito importantes. Você está com um caderno fazendo as anotações das informações? Não tô não, mas eu tô assistindo e depois Assistir, eu volto e repito. Depois eu volto e repito, não, mas fica. não, só assistir é pouco, Delenide. Tem que anotar. Hum, Por que que tem que anotar? Porque aí você vai começar a trabalhar aquelas informações para montar os seus cardápios de forma organizada. Veja que quando você fez essa refeição, inhame, fonte de carboidrato, né? Castanha do Brasil, fonte de gordura, né? Mel, fonte de carboidrato. E aí você bateu e disse que ficou gostoso. Mas cadê a proteína? Cadê as duas fontes de proteína que tinha que ter no almoço? Então, assim, ó, quando a gente Na castanha não tem proteína? tem, mas ela não é fonte. Eu não posso contar Hum, com a castanha como sendo fonte de proteína. Veja, a castanha do Brasil, ela tem por volta de 17 gramas de proteína. Só que quantas castanhas você colocou? coloquei umas 10. Ok, então você colocou umas 10 castanhas. Cada castanha, ela tem por volta de 3, 4 gramas, né? Castanha do Brasil. A não sei que seja umas castanhas gigantona, mas por volta de uns 4 gramas. Então vamos considerar que você colocou ali 40 gramas, né, de castanha. 40 gramas de castanha te ofereceu uma média de, deixa eu ver aqui rapidinho, fazendo a conta, 8,5, 8,5, uns 6 gramas, né? 6 gramas de proteína. Quanto você pesa hoje? 50 aí? Não, 40 e... 43, não é? É, 43, ok. 43, quando você eu vai... pesei, era 43. Você precisa de, no mínimo, 43 gramas de proteína. Nessa refeição, você ofereceu 6 graminhas de proteína. Aí depois você deve ter feito uma janta pobrezinha também. Você passou longe de oferecer os 43 gramas de proteína que você precisa para manutenção, não é nem para ganho de peso, é só para se manter. Aí nesse É tudo dia, pobre minha alimentação. pois é, por isso que eu falo, vá fazendo as anotações, vá entendendo direitinho como fazer a combinação dos alimentos. Tua alimentação está pouca e pobre, né? Então, essa alimentação PP aí no seu caso aí está muito ruim, pouco e pobre, né? PP. É, tá E ruim? doutor, outra coisa também, quando eu não como nada de conserva, a única conserva que eu compro aqui em casa é azeitona, Uhum, e o suco de uva. Só esses dois. ok. Eu não, porque se eu comer conserva mesmo, qualquer coisa, até um extrato de tomate que compra pronto, me dá, eu percebo logo, chego na casa de alguém, se tiver, eu já começo a sentir aquela ruindade no estômago, Mas aí você e precisa aquilo fazer, ali parece, você ainda parece que vai sugando precisa. minhas energias. Claro, porque você não está fazendo digestão direito, o corpo está sofrendo, mas você precisa ver o que, que tem nesse estômago teu também, tá? Ó, a Cidiane aqui, sobrinho, faz uma pergunta. Por causa da osteopenia, me mandaram fazer musculação. Procede? Sim, procede. Melhor exercício para evitar e para restaurar massa magra, evitar a perda de massa magra e aumentar o processo de restauração de massa magra e óssea é a musculação. É a musculação. Então, realmente vale a pena.
Você precisava fazer, Delaney, separar um tempo para você ir para uma academia, fazer musculação, comer melhor. É claro que se você for também fazer atividade física com essa comidinha que você está fazendo, você vai desaparecer, vai voar, né? Então, assim, tem que cuidar com esse aspecto. Mas a organização de um cardápio que seja balanceado é muito importante. Hoje você está tendo essa alimentação que não é balanceada, que não supre suas necessidades, né? Aonde você vai entrar num processo, daqui a pouco, de caquexia. Sabe o que é caquexia? É um processo de magreza profunda, aonde você vai tendo perda de massa magra, perda de massa óssea. Então, assim, desenvolver um relacionamento de amor com você é importante. Parar de se preocupar com os outros é importante, né? Ter foco, né, no cuidado próprio é importante. Então você precisa focar em coisas nesse momento pensando em você. Isso não é nenhum tipo de egoísmo, Delenilde. Porque se você estiver bem, você vai estar bem para cuidar do outro quando ele precisar. Concorda? É verdade, doutor. Está faltando isso hoje. Eu tenho consciência de tudo isso, eu tenho. Então você tem que fazer o seguinte agora. Se você tem consciência de tudo isso, escolha somente um item e foque nesse único item para mudar. Hoje, qual deles você focaria? No exercício, no sono, na alimentação, no lazer? Qual desses 4 que eu destaquei você focaria? Na alimentação. Você acha que você tem... Para mim, mais fácil é a alimentação. Isso, você acha que você tem competência suficiente para mudar a alimentação, então? Como assim? Competência que eu digo é assim, se você realmente vai conseguir focar e ter resultado. Eu vou tentar, doutor. Eu vou tentar. Não era a frase que eu esperava do vou tentar. Não, é porque falar assim, eu tenho consciência e sei que eu preciso e eu estou disposta a mudar minha alimentação. Sim, ok. Estou disposta. Você precisa sentir mais fome também. Eu vou te sugerir um oroxígeno para você ir à farmácia e comprar, tá? O nome da medicação chama-se Buclina. Já ouviu falar dela alguma vez? Vixe, o meu esposo já falava nisso. É? Ele disse que quando ele era novo, aí ele comprava para ele. A mãe dele dava. Ó, escrevi aí, Buclina. Buclina, eu sei. A Buclina, ela é muito interessante para quem tem esse processo de inapetência, que não tem fome, né? E aí, então, a Buclina pode ser uma opção. Você vai comprar e aí você vai tomar a Buclina antes de cada refeição, 30 minutos antes de cada refeição, né? Você tem que começar a comer... Eu já tomei essa Buclina uma vez, eu tomei, ainda era bem nova ainda, tomei com Radical, me ensinaram para engordar, Buclina com Radical. Mas é Buclina com comida que engorda, né? Primeiro a Buclina e depois a comida. Então, assim, a Buclina, ela tem um composto que é chamado de cloridrato de buclisina, né? E ele é um comprimido que gera, né, bastante fome, né? Acho que até eu vou ter que tomar nessa pandemia que eu já emagreci 6. Mas assim... Mas você come direitinho? Eu como. O problema é a falta da musculação agora, né? Que eu não estou fazendo. Então, assim, ó, a Buclina é interessante, mas faça direitinho as anotações lá do que você aprendeu no Gastronomia Vital, para que você justamente possa montar um cardápio que seja equilibrado. E agora pensa assim, ó, alimentos que não pode faltar na tua mesa, para a gente encerrar, tá? Nosso tempo está acabando agora. Alimentos que não podem faltar na sua mesa. Anota aí, vai anotando na cabeça, depois assiste de novo a live. Depois eu assisto mesmo. E faz as anotações, tá? Não pode faltar na sua mesa aveia, granola. Aveia tem muito aqui. Eu faço bolo de aveia com banana, faço granola. Comi sozinha a granola que eu fiz. É claro que tem muito. Você não come, você só compra. Vai ter muito mesmo. Se compra. Lá no Neguinho é baratinho, né? Neguinho da Pimenta. Mas se compra e não come, vai ter muito. Eu quero que acabe. Eu quero que tenha pouco, que você coma. Então, aveia, granola, castanhas, tá? Coco. Aveia. Granola, castanhas, coco. Abacate. Tem coco. Aproveita a época de abacate agora, né? Deve ter na tua mesa esses alimentos, né? São alimentos, amendoim, né? Super calórico, rico em proteína. Tem, eu não quero que tenha, eu quero que acabe com o que tem. Então, assim, ó, esses alimentos são alimentos mais calóricos e que você deve comer bastante desses alimentos. Eles vão te nutrir bastante, ok?
Então, assim, ó, teu foco tem que ser nesses alimentos que são mais calóricos. Aveia, granola, abacate, amendoim, castanhas, né? Porque são alimentos que vão trazer um aporte calórico muito bom para você, Delenilde. Para você parar de emagrecer. O primeiro ponto é parar de emagrecer. Depois, assim que for liberado da academia, vou ir para a academia para ganhar massa magra, tá bom? A gente tem 10 segundos. Queria agradecer a conversa contigo. Só que assim, ó, você ainda me deixou na dúvida se você vai mudar ou não. Foco, Vou, mude, vou, vou. vai dar certo.